boa tarde. Aqui é o professor Luciano da Radiologia Médica. A partir de agora vamos começar uma sequência de estudos voltados à anatomia radiológica patológica. Vamos fazer uma breve contextualização só para relembrar disciplinas anteriores, como de anatomia, para poder nós chegarmos aqui nas imagens e estudarmos os ossos e algumas patologias. Então, a anatomia é uma ciência milenar que justamente estuda o corpo por meio de cortes anatômicos, e ela é dividida em várias sub-áreas, como a parte microscópica, macroscópica. Também pode ser estudada por meio de imagens, como nós vamos verificar na aula de hoje, ou nas aulas de hoje, digo. Bom, primeiramente, dentro da parte médica existe a osteologia, que é uma outra ciência que se dedica aos estudos dos ossos humanos, enfim, pode ser também de animais. E quando a gente se fala de ossos, e o conjunto desses ossos é denominado esqueleto. E o esqueleto humano ele é dividido em parte axial e apendicular. E nesse primeiro momento nós vamos estudar o esqueleto axial. O esqueleto axial ele é composto basicamente pela cabeça, aí toda a coluna e o tronco. O tronco, por sua vez, é caixa torácica, clavícula e a escápula. Bom, sucintamente nós podemos falar que a cabeça ela é dividida em ossos do crânio, que são basicamente 8 ossos: o osso frontal, os parietais, os temporais e o occipital. E a base do crânio nós vamos ter basicamente o esfenoide e o etimoide. E aí nós temos esses ossos para formar a calota craniana ou crânio, onde protege ali o encéfalo. Com relação à face, nós vamos ter 14 ossos. Eles estão distribuídos nessa região aqui, visceral, 2 nasais, maxilas, vômero, zigomático, conchas nasais, mandíbula, lacrimais, tá? Então, totalizando aí 14 ossos. O estudo dos ossos é muito importante, porque não somente saber o nome dos ossos, mas dos principais acidentes, uma vez que eles são muito bem estudados na radiologia, ou seja, eles são bem visíveis em imagens radiológicas. Eu preparei um material para vocês, onde vocês vão poder estudar de forma detalhada cada osso aí que compõe aí a parte da cabeça, tá? Então, quando a gente fala também de esqueleto axial, vale repassar aí que também a coluna ela faz parte desse esqueleto axial. E a coluna ela é dividida em 5 regiões. Então nós vamos ter a região da cervical, que é composta aí por 7 vértebras, depois a região torácica, que é composta por 12 vértebras, a lombar por 5 vértebras, aí nós temos o sacro e o cóccix, tá? E o que vem ser a coluna? É uma complexa sucessão de inúmeros ossos denominado vértebras. Ela é bem importante porque ela vai dar estabilidade aí para o corpo e para o nosso crânio. Enfim, por dentro da coluna passa o sistema nervoso central ali no aspecto da medula, e que emerge dessa medula espinhal os nervos periféricos, que é bem importante para que a gente tenha aí sensibilidade, as funções motoras e outras funções importantes aí. Bom, então ela também vai fazer parte do nosso esqueleto axial. E no tórax nós temos aí as costelas, na frente o externo, e formando aí a caixa torácica, que aloja os pulmões, e mais no meio aí o coração. E na parte de cima nós temos 2 clavículas, e posteriormente nós temos aí as escápulas, que vão formar o símbolo do nosso membro superior, tá? Então, por que eu estou contextualizando neste momento o esqueleto axial? Porque o objeto de estudo é vê-lo nas imagens. Então, vou passar algumas imagens aqui, que também selecionei, elas estão na apostila. Na parte prática da radiologia, em exames radiológicos mais convencionais, nós vamos ter as radiografias. Então, para o estudo do crânio, geralmente são aquisitadas aí 2 incidências básicas: o anteroposterior
e o perfil desse crânio. Então, pegando aqui as imagens, podem ficar atento para o monitor e depois para o material. Todos os ossos que eu falei, eles são bem visíveis justamente nessas radiografias. Então, nessa parte mais superior, o osso frontal, e a gente vai descer mais um pouco, nós vamos ver o etimoide. Nós também conseguimos ver as maxilas, a mandíbula, mais atrás aqui, que é um acidente do osso temporal asmastoide. Conseguimos verificar a parte toda sinusal, os seios também da face, como por exemplo os seios maxilares, os seios frontal, enfim. Então, uma imagem bem requisitada na parte clínica, porque consegue se identificar fraturas, às vezes hematomas que podem ocorrer dentro do crânio, por exemplo, na parte de encéfalo a gente consegue ver também alguma coisa. Na parte respiratória, se tratando aí de sinusite, de rinite, nós conseguimos ver também um nível aéreo comprometido aí por algum tipo de secreção, quando se fala aí de sinusite e rinite, tá? Também, a depender do estudo, consegue ver disfunções em ATM e outros possíveis problemas ósseos que envolvam essa região da cabeça, tá? Então, como eu mencionei, tem várias imagens onde vocês vão conseguir facilmente identificar as principais estruturas. A outra é a incidência que se faz em perfil. Então, em perfil, a gente consegue verificar na parte do osso esfenoide, a célula turca, onde fica a glândula hipófise, que é muito importante. Consegue ver a órbita, consegue verificar também os seios maxilares, toda a parte de mandíbula, enfim, tá? Então, só continuando aqui, a depender da queixa do paciente, se ele pegou um baque em uma determinada região da cabeça, por exemplo, na região nasal ou na região maxilar ou mandibular, o foco e a atenção será justamente o olhar para essas regiões, porque se for lesão óssea, como proveniente de traumas, consegue-se ver, obviamente, nessas imagens radiológicas, tá? Então, só resumidamente, nós temos aí essas primeiras imagens que são voltadas para o crânio. Ao término dessa apostila, eu coloquei um exercício com 10 imagens, onde vocês vão observar as imagens e tem uma estrutura que está numerada e essa estrutura que vocês vão tentar acertar. Também consultando o material vocês conseguem encontrar a resposta e esse exercício vai ser justamente para a fixação. Um adendo com relação ao estudo da anatomia radiológica é que se dá por prática, então a prática geralmente é por repetição. No primeiro momento pode ficar um pouco nebuloso na cabeça de vocês esse estudo, mas com o cotidiano, com a prática diária, acaba se fluindo esse conhecimento, porque aí eu estou dizendo que é uma coisa repetitiva. Quando vocês estiverem, exemplo, fazendo os exames radiológicos, todos os plantões certamente cairá aí estudos do crânio, nessas incidências que foi mencionada, geralmente em AP e geralmente em perfil. Então, de tanto ver, a gente começa a amadurecer esses conhecimentos e daqui a pouco fica uma coisa assim meio que automática, fica bem fluido mesmo, porque é assim que o conhecimento ele se dá. Então, nesse primeiro momento, a gente finaliza aqui com os ossos do crânio, da face, e na outra aula nós vamos dar continuidade em uma outra parte do corpo.